noite, mais um estudo da escatologia e hoje sobre a igreja do governo do anticristo. Não é a igreja no governo do anticristo, porque é a igreja que nós entendemos é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Então eu quero falar da igreja no período do governo do anticristo. Este governo vai ser apoiado pelo falso profeta, como nós já vimos, mas também esse falso profeta vai promover a igreja falsa, né? Então hoje o que nós vamos ver é o surgimento de uma super igreja falsa mundial. Veja bem, há muita gente religiosa por toda parte, mas gente insatisfeita. Gente que deseja uma igreja única, mundial, onde tudo ou quase tudo seja permitido. Não se trata de igreja como o Senhor da igreja quer, como vemos no livro de Atos, mas uma igreja como tais pessoas querem. Olha só, assim hoje, dentro das igrejas evangélicas, gente que está insatisfeita. E no decorrer agora do estudo você vai entender quando eu falar de algumas coisas. Vamos lá. Tal modelo de igreja é o mundo dentro da igreja e a igreja dentro do mundo. Ora, não é isso que nós vemos hoje em dia? Não é? As pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Não há muita... Você não tem assim uma... Digamos assim, quando você olha para uma pessoa, você não sabe se aquela pessoa é um cristão ou não, mesmo que você conviva com ela. E o que nós estamos entendendo é que muita gente dentro da igreja, eles simplesmente vestem uma capa de religiosidade. Esse modelo já está presente e dessa união ilícita surgem filhos a quem Jesus dirá: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus capítulo 25, versículo 12. Observe, tais filhos não são nascidos pela ação do Espírito Santo, mas de uma religião mista, humanista e mundana. Note também uma coisa interessante: o Concílio Mundial de Igrejas, formado em 1948 na Holanda, está à frente do movimento ecumênico mundial, acenando para todos, e muitos estão abraçando e dando as mãos a tal concílio. E veja, há no meio evangélico muitos que se inclinam na direção de uma igreja mundial unificada. Falam muito de união, mas pouco de separação como vasos úteis nas mãos do Espírito Santo. Não dão ênfase à sã doutrina bíblica, mas em alguns lugares dão vazão ao excesso, ao fanatismo religioso de línguas estranhas, dons espirituais, visões, revelações, etc. Irmãos, eu faço o seguinte comentário aqui, quando eu trato desse segundo parágrafo aqui, né? Nós temos hoje, irmãos, infelizmente, no nosso meio, líderes que muitos os chamam de progressistas, líderes que estão aí sempre pregando uma espécie de amor, e em nome do amor, então, nós devemos nos dar as mãos com todos aqueles de outras religiões. Aliás, eu li um artigo de um pastor dizendo que não se podia falar de religião, porque religião divide, religião afasta as pessoas. Mas ora, Jesus não disse que ele veio ao mundo trazer a espada? Trazer aí, muitas vezes, a desunião? Ele mesmo disse que, por causa dele, muitos dentro de uma casa se voltariam uns contra os outros. Mas observe que, por exemplo, quando nós falamos dessas pessoas, desse tipo de pensamento que eles têm, eles falam muito dessa união, de amor, mas muito pouco de separação como vasos úteis nas mãos do Espírito Santo. E quando nós falamos de separação, nós estamos falando de vida de santidade. Eles não dão ênfase à doutrina bíblica, à sã doutrina bíblica. Mas em alguns lugares aí existem movimentos que dão vazão ao excesso, ao fanatismo religioso,
de línguas estranhas, dons espirituais, visões, revelações, etc. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, eu creio, sim, nas manifestações dos dons espirituais. Para mim, Deus não mudou, Ele continua operando da mesma forma. Os dons na igreja existem para edificação, para crescimento espiritual e para também como ferramentas na manifestação da palavra, da pregação da palavra ao mundo. Então, eu creio em tudo isso, mas existe sim gente hoje em dia que estão num fanatismo religioso de línguas. Tem gente que, por exemplo, se a pessoa não ora em língua, diz que não pode participar de reunião de oração. E por aí vai. Nós temos visto tantas aberrações que dão arrepios na gente, né? Então, a gente precisa estar atentos com tudo isso e estar despertos também. Sim, agora vamos voltar aqui para o nosso tema. Haverá uma super igreja mundial naqueles dias. Será uma igreja muito rica que terá o apoio da besta. Nos tempos atuais já existe uma preparação prévia para tudo o que temos falado. Então, esta preparação já vem acontecendo de muito tempo. Em nossos dias está muito presente o espírito de religiosidade, no qual o diabo embala o espírito do homem para acalmá-lo. Isto nada mais é do que uma preparação do que está por vir. Quando eu falo, eu tenho batido muito nessa tecla. As pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, muitos dentro da igreja de Cristo, eles não têm um relacionamento fiel e verdadeiro, vivo e real com o Senhor. Eles têm sim um espírito de religiosidade. Podem frequentar a igreja, dão o seu dízimo, cantam, oram, levam a sua Bíblia, mas a sua vida, ela não expressa uma realidade do relacionamento com Deus. Então, tudo isso é uma preparação também para esta vinda dessa igreja. Esta super igreja, com sua atraente religião, se consolidará pelo intenso trabalho do falso profeta, com suas grandes cruzadas e de seus auxiliares. Ou seja, o falso profeta trabalhará incansavelmente para apoiar o anticristo. E o seu ponto alto será a adoração desse homem, o super-homem de Satanás. Leiam depois 2 Tessalonicenses 2,4 e Apocalipse 13,12. Vamos lá. Tudo indica que a sede desse culto será em Jerusalém. Você pode ler lá em Mateus capítulo 24, versículo 15. Já falamos sobre a apostasia anteriormente, já tratei desse assunto da apostasia, e tal ocorrência prepara o caminho para a falsa religião. Ou seja, o que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé verdadeira. Então as pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas abraçaram tanto o mundo que eles abandonaram a fé verdadeira, a fé em Cristo, as sã doutrinas. Então eles relativizam o pecado e está tudo certo. Então, estas coisas, por exemplo, estão preparando o caminho para a falsa religião. O único ecumenismo que convém à Igreja do Senhor é o de João 17, 21. Por que eu estou colocando aqui? Porque nós falamos lá sobre o Conselho Mundial de Igrejas, que opera, trabalha, e muitos estão dando as mãos aí ao ecumenismo, ao Concílio Mundial de Igrejas, né? Então, o ecumenismo que convém à Igreja do Senhor é o de João 17, 21, quando Jesus, fazendo a sua oração ao Pai, ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tal ecumenismo, esse agora de João 17, 21, vem da nossa união real e vital com Cristo. Este é o verdadeiro ecumenismo, quer dizer, para que todos sejam um. Mas eu, há pouco tempo atrás, vi aí situações que me arrepiam dentro da própria igreja evangélica, né?
quando pessoas hoje às vezes compartilham frases, pensamentos de pessoas que são de outras religiões e às vezes gente que tem aí um perfil para nós cristãos evangélicos, um perfil nada que a gente não possa nem sequer abonar. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. Bem, em Adão, todos nós somos irmãos por descendência natural, quer dizer, todos são filhos de Deus por descendência natural em Adão, mas em Cristo só podemos ser irmãos mediante o novo nascimento, a conversão operada pelo Espírito Santo na criatura. Eu trouxe aqui este parágrafo para que nós possamos começar a entender que, como irmãos que somos, nós sim devemos estar unidos em Cristo, unidos. E não importa, irmãos, aqui a denominação evangélica. Alguns creem de uma forma, outros creem de outras, mas estas coisas não podem nos separar, porque a maioria das igrejas evangélicas creem num relacionamento entre o homem e Deus que só pode ser possibilitado através da pessoa de Jesus, através do novo nascimento. Então todas elas creem assim, né? Algumas têm uma diferença, uns creem, por exemplo, no batismo por aspersão, como é o caso da igreja presbiteriana. Eu creio um pouco diferente, eu creio no batismo por imersão. Mas nem por isso nós não deixamos de ser irmãos em Cristo. Então vamos focar sempre com esse devido cuidado, né? Nós somos sim irmãos em Cristo e estas coisas não dizem respeito à salvação, mas dizem respeito a diferenças que eu costumo chamar diferenças periféricas. Bem, veja uma coisa interessante aqui. Paz e prosperidade na terra, no entanto, falsas. 1 Tessalonicenses 5,3 nos informa: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E observe Apocalipse 6,2. E vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Veja bem, estas passagens e outras semelhantes falam da paz e prosperidade que a terra experimentará no princípio do governo centralizado da besta, ou seja, do anticristo, né? E Daniel 11:36 afirma que ele será próspero. Então, estas coisas acontecerão, paz e prosperidade, no começo do governo do anticristo. Ele convencerá o mundo de que acaba de raiar a era da paz e do progresso com que a humanidade sonhava. A política, a religião, a economia e a ciência serão suas metas principais. Observe também, a ciência atingirá um ponto nunca alcançado, mas todo esse progresso será falso, porque será superficial e porque durará pouco. Será, irmãos, que a ciência aí tem caminhos pela frente? Eu acredito que sim, mas veja, nós já atingimos um ponto tão alto que, no meu entendimento, para que isto na realidade tenha aí um breque, só com a volta de Jesus. Mas vamos ver isso. A ciência vai atingir realmente esse ponto, né? Mas todo esse progresso, como nós colocamos aqui, ele será falso, porque será superficial e porque durará pouco. Logo depois a besta revelará seu caráter maligno, ao mesmo tempo em que os juízos vindos do céu sobre os selos, as trombetas e as taças, referidos em Apocalipse 6, do capítulo 6 ao 18, porão tudo a descoberto, mostrando que as multidões foram totalmente iludidas. O governo do anticristo durará 7 anos. Mas nos primeiros 3 anos e meio, a terra vai recebê-lo como uma espécie de Messias, porque os judeus vão pensar que ele é o Messias tão esperado, né?
Então, haverá esse progresso, a economia vai progredir, a ciência vai alcançar os seus pontos altos, né? A religião vai estar muito presente, a política idem. Então, todo mundo vai pensar que agora nós não teremos, ou melhor, eles não terão mais problemas, né? Não nós, mas eles, porque estarão naqueles dias. Veja outro ponto aqui do nosso estudo, o cavalo e seu cavaleiro. Eu tomo aqui Apocalipse capítulo 6, versículo 2, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse versículo, porque muita gente dentro da igreja identifica aí o cavaleiro e o seu cavalo branco como Jesus, mas eu vou provar que não é Jesus. Este aqui é o anticristo. Veja só, Apocalipse 6:2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Observe isto. Este cavalo e sua cor branca falam de conquista, paz e vitória. O cavalo nas guerras antigas era artigo de primeira necessidade. O arco do cavaleiro fala do longo alcance e amplitude de seus empreendimentos. A sua arrancada será, a princípio, vitoriosa, inclusive porque não enfrentará qualquer protesto e oposição da verdadeira igreja, posto que nesse tempo já estaremos com o Senhor. Aleluias! Mas veja, a coroa, o cavalo branco e a saída vitoriosa do anticristo falam dele como falso Messias solucionador das crises mundiais. Seu governo será a falsificação do milênio de Cristo. Ele imita o Cristo verdadeiro que monta o cavalo branco. Vejamos Apocalipse 19:11. Agora sim nós vamos ver em Apocalipse 19:11 a pessoa de Jesus. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Deixa eu ir no ponto seguinte, porque muitos acham que o cavaleiro de Apocalipse 6:2 é Cristo, conforme eu já tinha falado no momento da introdução do versículo. No entanto, eu vou agora dar alguns argumentos para vocês. No entanto, isso não pode ser porque Jesus é quem abre o selo do versículo 1, que juntamente com o versículo 2 trata do cavaleiro e de seu cavalo branco. Então, quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, quem abre o selo, que vai mostrar esse cavalo branco e seu cavaleiro, é Jesus. Logo, não pode ser ele, né? Isso é um primeiro argumento. Eu digo que as pessoas que pensam dessa maneira, isso é uma incoerência. O branco no verso 2 representa a paz e a prosperidade que o anticristo, a princípio, promoverá. Além disso, os componentes de uma comitiva de Cristo é de se esperar que sejam de melhor qualidade e não como os que são vistos em Apocalipse 6. E você pode perguntar, o que nós vemos lá em Apocalipse 6? Veja bem, a comitiva de Cristo é de exércitos do céu, como vemos em Apocalipse 19:14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora, vejamos o que há lá em Apocalipse capítulo 6. Nós vemos ali uma comitiva aterradora, macabra e infernal. Se Jesus fosse aquele cavaleiro de Apocalipse 6, ele saiu com seu cavalo branco e estaria liderando esse tipo de comitiva. Mas observe, isso não tem como. Essa comitiva, conforme eu escrevi aqui, é aterradora, macabra e infernal. No verso 4 vemos discórdia, luta e morte. O Senhor Jesus sempre promoveu a paz entre os homens. Enfim, dos versos 3 ao 8, vemos uma sucessão de males que ocorrem. Portanto, Cristo não pode ser identificado com esse personagem do capítulo 6. Eu aconselho, estimulo você a abrir a sua Bíblia Apocalipse 6 e confira lá, a partir do versículo 1, vai até o 8, e observe o que nós estamos dizendo aqui. Bem, o número da besta. A besta terá um nome no momento desconhecido.
o número resultante desse nome será 666. Vejamos Apocalipse 13, 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 3 coisas a Bíblia nos diz sobre a besta: nome, número e marca. No momento, somente o número nos é revelado, ou seja, 666. A pessoa, o nome e a marca serão revelados quando ele se manifestar. Todos aqueles que aguardam o arrebatamento não necessitam saber disso agora. Os que aqui ficarem, esses sim, esses certamente saberão. Mas veja, o número repetido 3 vezes no nome da besta fala da suprema exaltação do homem. Na Bíblia, o número do homem é 6. As 3 vezes podem significar o homem exaltando a si mesmo como se fosse Deus, como vemos em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Muita gente fica preocupada em saber o nome, o número, né? O número já deu, a Bíblia já nos revelou, mas a marca, como é que é isso, né? Isso, às vezes as pessoas ficam pensando muito sobre esse assunto, mas nós não vamos estar aqui. A igreja não estará mais aqui. Mas observe, eu vou partindo para uma conclusão. Quanto à besta ter número, é bom lembrar que a maioria das nações na Terra já exercem controle sobre todos os seus cidadãos por meio de números. Estamos na era em que tudo está sendo controlado e globalizado. Então, observe que o número, a marca que as pessoas terão, eles cumprem um objetivo, um propósito da besta, de ter o controle sobre todas as coisas. E a besta vai controlar as pessoas que, mesmo, vamos supor que alguém ficou aqui do arrebatamento, né? Não vigiou, ficou, e aí essa pessoa precisará, ele tem dinheiro no bolso, tem dinheiro em casa, mas se ele for ao supermercado comprar um alimento, ele não poderá comprar se não tiver esse número, se não tiver essa marca. Por quê? Porque está tudo controlado. Já pensou a moça do caixa ou a pessoa que estiver no caixa dizer, olha, se você não tem o número, eu não posso te vender. Veja a que ponto vai chegar toda essa situação, né? Então a minha questão aqui é que nós não devemos estar preocupados com nada disso. Eu estou colocando aqui para cada um o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos diz. Mas quanto a nós, igreja, a minha convicção, embora muitos pensam diferente, eu respeito, a minha convicção é de que a igreja terá sido arrebatada, né? E depois eu vou dizer porquê e vou mostrar porquê no final do nosso estudo. Bem, depois de tudo que você já viu, o que se passa em seu coração e mente? Irmãos, a palavra de Deus jamais falhará. Antes, tudo está designado ou determinado para acontecer. Assim sendo, todo cristão comprometido com Deus sabe que a sua redenção está próxima. Este último parágrafo aqui, na verdade, eu gostaria que você fizesse um balanço de tudo aquilo que você já ouviu aqui nos estudos de escatologia. E depois de todos esses estudos, o que passa em seu coração e mente? Primeira coisa que nós devemos compreender é que Deus já determinou todas as coisas e nada ou ninguém poderá mudá-las. Então, nós precisamos estar sempre atentos a tudo. Quando nós falamos das coisas que estão acontecendo, nós precisamos também lembrar de que pode as coisas demorarem um pouco, mas eu acredito que nós estamos na iminência da volta de Jesus. Sim, embora a volta de Jesus preceda alguns sinais, o arrebatamento não.
Então, para a igreja, é o arrebatamento. E eu creio que nós estamos às portas, porque tantas coisas nós temos visto e tantas coisas nós já temos falado aqui, que nós podemos olhar para cima, sabendo que a nossa redenção está próxima. Quando Jesus falou sobre isso, talvez alguém possa estar pensando que está próxima significa um tempo longo à frente. Não. Da mesma maneira que a mulher tem dores de parto antes do parto acontecer, e elas vão se intensificando mais e mais, da mesma maneira, eu creio que no momento em que ela está para dar à luz, então essa intensidade aí é muito grande que ela vai sofrendo. Nós estamos da mesma maneira, eu acho que quase no final dessas dores. Então ponha isso no seu coração. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.